Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotógrafo profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Convido você a se inscrever no canal, dar o seu likezinho, seu joinha, mas não deixe nunca de fazer seu comentário. Hoje eu estou aqui no canal, um cara que eu gosto muito, um cara que eu tenho o maior carinho e o maior respeito, que é esse tremendo artilheiro chamado Sorato. E nós estamos aqui para falar de Roberto Dinamite. Sorato, obrigado por você ter aceitado o convite, mais uma vez. Que isso, Tim. Prazer falar contigo sempre é bom, cara. A gente tem segunda vez que eu falo contigo aqui no canal, né? E assim, me remete a um período assim de boas lembranças quando a gente está conversando. A gente se conheceu lá atrás, né? A vida seguiu, você foi para um lado, eu fui para o outro, mas Verdade, pô. ficou aquele respeito, aquele amizade realmente, né, cara? E isso que a gente leva aí para a vida. Eu estava conversando com algumas pessoas da imprensa, o pessoal mais lá da época que eu comecei, e essa relação era mais respeitosa, tinha uma amizade envolvida, então É assim, a mesmo, cara. gente isso se perdeu um pouco, né, atualmente, né? Mas assim, então quando tem a oportunidade de falar um pouco com alguém que como você, que a gente conviveu um período, é sempre legal, cara. Pô, legal, cara. Sorato, mesma coisa eu falo de você, que foi um respeito muito grande e foram bons momentos, porque estávamos todos com saúde, lutando, e, né? Você com o seu futebol dando alegria para o Isso aí. torcedor do Vasco, isso é muito bom. Sorato, uma pergunta. Quando você via no Roberto, não sei se você, quando chegou no Vasco, você se espelhou muito no Roberto. O que que você como você foi recebido pelo Roberto quando subiu profissional? Como é que foi essa história? Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Araras. Então, assim, eu via muitos jogos, mais de São Paulo, mas assim, o Roberto, assim, eu sou de 69, então a Copa de 78 eu lembro alguma coisa, vi os gols dele, então assim, e eu assim, obviamente gostava, sempre gostei, sempre joguei futebol desde garotinho, né? Então assim, mas assim, eu passo a prestar mais atenção no Roberto quando ele volta do Barcelona naquele jogo histórico contra o Corinthians, né? Então Cara, ali eu lembro que é, e ali foi transmitido com o interior de São Paulo, né? Eu morava em Araras, obviamente contra um time paulista também, né? Por isso a televisão mostrou aquele jogo e a partir dali eu assim fiquei encantado, né? Assim nunca imaginava, né? Um dia eu poderia ir para o Vasco, né? é mesmo, cara. E o Roberto estava no Vasco. Eu vou para o Vasco em 1985, para a base, né? E aí, a partir daí, assim, a gente treinava de manhã na base, almoçava, dava aquela descansada, e à tarde eu sentava ali na social, no cantinho ali, para ver o treino profissional e ver o Roberto, né? Ver o Roberto finalizar, ver o Roberto bater falta, ver o Roberto fazer Cara, coletivo. demais, demais, demais. Então, cara, assim, e aí eu chego no profissional em 1988 e ele estava no Vasco, né? Então, assim, cara, foi assim a minha maior referência, cara. Acho que quem é da minha geração ali que passou pelo Vasco, ou até mesmo do futebol brasileiro daquela época, no Roberto era um espelho para todos nós, né? E o Vasco com essa tradição, né, de ter um goleador, ter um centroavante. O Roberto É era um mesmo. 9 que jogava com a 10, né, É mas verdade, era. é verdade. O 9 que jogava com a 10, cara. Mas era um jogador assim, no início um pouco mais próximo da minha característica, depois ele recua um pouco, né, mas sempre brilhante, sempre um cara assim que recebia bem os jovens que vinham da base. Então, assim, cara, era uma.
Assim, eu tive um período que convivi com ele assim bem legal, assim, sabe? Então, cara, essa notícia essa semana foi cruel, cara, assim. Foi. Mas infelizmente, cara, foi difícil, está sendo difícil para todo mundo, né? Uma referência, um amigo. A gente tem conviveu muito em família, assim, minha esposa, amiga da esposa dele, meus filhos, mais ou menos da faixa etária dos filhos dele, então conviveram um período, então assim, cara, foi é duro, né, cara? É duro. A gente sabe É, da luta que ele estava, mas mesmo assim a gente sempre tinha aquela esperança de uma espera. melhora, Você falou tudo, mas Zorato. É é, isso mesmo. mas a luta estava muito complicada. Com certeza ele está em um bom lugar agora. Ah, é o que eu falo, cara. Eu vi o Roberto, né? Porque eu estou aqui, né, na Califórnia, mas eu vi algumas fotos dele, eu ficava realmente triste, porque um cara que deu tanta alegria, né? Proporcionou tanta É, alegria é. com os gols, né? Pois é, pois é, Ver ele pois é. naquela Miltinho, situação. a gente, assim, eu costumo dizer que a gente vai entender tudo isso mais lá na frente, né? Então, É, assim, eu acho que assim, o que fica realmente, o que fica dele é esse jogador espetacular, né? Um amigo, assim, também uma referência, né? é, Para mim, para minha geração, uma pessoa espetacular que recebe todo mundo bem, tratava todo mundo bem. O Roberto tinha umas coisas assim. Pô, ele era sempre nas viagens ou depois dos jogos, os treinos, ele era sempre o mais procurado para dar um autógrafo e tal. E ele, assim, sempre atendia todo mundo, não importa o número de pessoas que tivesse ali para ser atendidas, se era muito, se era pouco, ele parava, dava autógrafo, tirava foto, atendia bem. Então, o Roberto era assim, era um exemplo, assim, realmente de jogador, de ídolo, como tratava o fã. Acho que isso tudo, fora como pai, como chefe de família, isso tudo acho que ele foi um exemplo realmente. é verdade, cara, é verdade. Cara, eu imaginei assim, quando eu fui falar com você, eu falei, cara, imagina o Sorato. Cara, chegou no Vasco, veio lá do interior de São Paulo, chegou no Vasco, cara, viu o Roberto, né, o ídolo, ali. Depois ele mesmo vai, joga, vira artilheiro, marca gol decisivo. Cara, deve ter sido assim. Cara, você teve uma grande referência que foi o Roberto Dinamite, né, Sorato? Não, é verdade, é verdade. Acho que sim, para a gente que assim que era formado ali no Vasco, né, cara, essa minha geração, até um pouco anterior à minha, ainda pega depois a minha geração, quando eu saio, aí vem Valdir, Edmundo, É, todos esses jogadores aí tinham o Roberto realmente como uma grande referência, né? Então, assim, o Vasco tinha essa sempre teve essa capacidade, né, no trabalho dentro do clube de formar, de buscar um jogador com essa característica, né? Então, assim, e tudo, assim, a partir do Roberto, isso torna uma coisa mais marcante, né? De ter um 9, de ter um jogador isso é goleador, de verdade. ter um jogador decisivo, assim, de ter um jogador decisivo, né, cara? Então, o Roberto, a contribuição do Roberto, assim, para a história do Vasco é fantástica e insuperável, né? É mesmo, cara. Imagino, cara. Também a alegria, né, de você ter jogado, né? Depois, agora acontece isso tudo assim, tem o Roberto partiu, esse negócio todo. Aí tu fica vendo, fala, cara, eu vivi esse momento com o Roberto, eu tive um momento com o Roberto, cara, e um cara É, uma referência tão grande, um cara respeitoso, um cara amigo, cara, pô, você realmente teve momentos maravilhosos quando ele mesmo recebe você é. no profissional. Cara, demais. Pois é, pois é. A gente chegava no profissional e assim, ele sempre estava com um sorriso, e a gente tinha aquele respeito, né? Que era assim, o maior jogador da história do É, Vasco, né? Então, maior jogo da assim, história do e Vasco. aí quando você tinha aquela impressão dele de não convivendo, mas quando
quando você convivia, aquele respeito ficava, mas era uma pessoa simples, um jogador depois de tantas conquistas e tantos feitos, né? Um cara que, pô, simples pra caramba e que ajudava todo mundo, que orientava, que, pô, cara, é fogo. É realmente uma referência realmente. Hoje em dia não existe mais essa referência, eu acho, Não né? Com essa existe. capacidade, Não existe mais, com não. esse tamanho, com esse Não existe mais. tamanho, né, cara? Então, É, assim, não existe mais, é não. um- ele faz parte de uma geração aí que é difícil ter algo parecido, né? É, verdade, verdade. Eu estou aqui recebendo uma ligação aqui. Até desliguei. O Soratinho, escuta esse negócio. É, Ah, cara, então você, assim, o Vasco sempre foi um clube de muitas histórias. Mesmo tendo os outros jogadores antes de Roberto, você vê o Roberto ainda como ídolo e você acha que o Vasco ainda vai ter um outro ídolo que possa tomar o lugar do Roberto, ou cada um na sua? cara, a história do Vasco é fantástica, né, Miltinho? Mas, assim, antes do Roberto, tiveram vários grandes jogadores, É, né? Ademir, Menezes, Ademir, Vavá, é, o, assim, Barbosa. Então, assim, verdade. são jogadores, são grandes, assim, são grandes jogadores, são grandes na história do Vasco, né? Mas acho que com peso, com os números, com os títulos que o Roberto teve, acho que cara, nunca, não sei, mas cara, porque É pela difícil, né? característica é difícil, pela característica do futebol de hoje, é muito difícil ter alguém que supere essa, essa história, o Roberto como ídolo, como a importância que o Roberto teve para o Vasco, né? Eu acho que muito do crescimento que o Vasco teve, obviamente que o Vasco teve lá atrás o time, o Expresso da Vitória lá, que marcou uma época, né? Isso, expressinho Mas, mesmo. é, mas cara, com o aparecimento, a chegada do Roberto no profissional, eu acho que assim, isso aí mudou de status, né? O clube, É, o time, né, cara, assim, por tudo que ele representa, a força do ídolo, né? O carisma, não é só é, dentro de campo, só o grande jogador que ele foi tecnicamente, mas é o carisma realmente. é. É difícil ter um ídolo como esse, né? Mesmo que você tenha, o Vasco tem vários outros ídolos, mas com o carisma que o Roberto tem, ou até mesmo com os números que o Roberto tem, o Roberto pô, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Campeonato Carioca e maior artilheiro do Maracanã. Pô, então, assim, pô, é É, difícil, né, então, cara? E é assim, muito, Sorato, é muito número, né, cara? Para você, eu tava, realmente. pô, no brasileiro são 190 gols. Que isso, velho? Quem tem mais está com 40 gols atrás dele. Que A isso? possibilidade, quem tem o mais próximo da atualidade, acho que é o Gabigol, que está com 100 gols, 102 gols. Precisa fazer mais de 90 gols para superar. É possível, mas é um número Muito alto. é, é, muito alto. No Campeonato Carioca, está tendo um jogo agora do Flamengo e do Audax, acabou de dizer aqui, foram 272 gols no Campeonato Carioca que o Roberto fez. Pô. Então, Que assim, isso? Que pô, isso? cara, pô, como é que vai superar um negócio desse, entendeu? Não Então, assim, supera. pela, pelo, pela característica do futebol, dos clubes, é difícil. E um jogador que tenha essa capacidade hoje, que o Roberto teve,
dificilmente fica muito tempo no clube brasileiro, né, cara? Então, É assim, mesmo, então, assim, eu acho que vai ser complicado alguém bater aí essas marcas, né? é mesmo, Soratinho. Pô, Sorato, pô, você foi um privilegiado, né, cara? Chegou a jogar com o Roberto Dinamite. Muito, muito, cara. Você teve Muito, o muito, cara. privilégio. Assim, o que eu costumo dizer, né, Tim, com esses grandes jogadores, a torcida está acostumada a ver lá o domingo, o jogo, né? A gente via as grandes jogadas todo dia nos treinos, cara. Isso que é fantástico, cara, entendeu, cara? O- Aqueles gols, pô, os gols, as faltas, cara, o torcedor via lá, pô, no dia do jogo, via muita coisa, mas a gente nos treinos, no dia a dia, cara, pô, era Era, fantástico, é mesmo, né? O dia a era dia. fantástico, era fantástico, era fantástico. Cara, Era demais. todo dia grandes jogadas, era todo dia gols bonitos, era quase todo dia gol de falta dele. Ele era um exímio batedor de falta, pênalti, né? Cara, Então a gente batia viu bem muita pra coisa. caramba, né, Sorato? Como batia É, bem falta, né, é, cara? é, Meu Deus, Impressionante, 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 cara, cara, impressionante. batia falta bem pra caramba. Pô, Soratinho, meu irmão, É. eu vou te agradecer mais uma vez, cara. Você realmente é muito Pô, irmão. gente, prazer. Você é muito brother. Eu te agradeço Que isso. mais uma vez pelo carinho, pela amizade, sabe, de estar aqui comigo no canal, me atender, cara, e falar do grande Roberto. Cara, eu te agradeço muito, cara. Pô, é um prazer. Foi um prazer para mim aqui. Você é parceiro, você é amigo. A gente está longe, mas, pô, esse respeito ficou, de vez em quando a gente se fala tal. E falar do Roberto, cara, para mim assim, um privilégio por tudo que eu passei, de ter convivido, de ter jogado. E ficou assim, uma tristeza do que aconteceu, está muito recente, a ficha começou a cair agora, né, para todo mundo, né? É, Mas essas lembranças desses gols que ele fazia, né? Que ele fazia, das grandes jogadas, dos gols, do exemplo, do legado que ele deixou, da família que ele deixou, construiu uma família linda, pô, os filhos crescidos, os filhos, pô, assim, educados pra caramba. Então, assim, acho que isso tudo ainda enaltece ainda mais o que o Roberto foi, não só como jogador, né? Então, é, foi um prazer. E a vida segue, né, cara? A vida a vida seguindo. segue, cara. Tive lá, pedir a Fica Deus que conforte lá a a família, família, fortaleça lá a família, né, para eles prosseguirem, né? é verdade, irmão. Pô, Soratinho, um beijo no seu coração, um abraço na família aí, Pô, um beijão, beijão, no, meu time. Ah, no, obrigado no para você filhão, dá um abraço no filhão que estão aqui próximo. Dá um abraço no filhão também aí, irmão. também aí, todo mundo, cara. Falou. Um abraço, Soratinho. Um abraço, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado. Outro, cara, prazeraço. Tchau, tchau.